boa noite. Nós estamos iniciando Ideias da Aldeia. Eu sou Cleísa Cartacho e nosso entrevistado da noite de hoje é o Edilson Maciel, secretário de Finanças e Administração da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Acre. Boa noite, Edilson. Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, Cleísa. É um prazer e uma satisfação muito grande estar pela primeira vez participando do programa e falar das novidades e convidar aqui a todos e a todas a participar da 10ª edição da Flora. Edilson, você falando da 10ª edição da Flora, vamos começar explicando para a gente o que é a Flora, qual é a diferença da Flora para outras exposições que nós tenhamos aqui no estado. Bem, a Flora, ela é um momento ímpar no Acre e é um momento da gente estar mostrando o trabalho dos povos da floresta, dos agricultores familiares, dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais, dos povos indígenas e quem produz na Amazônia. E é um momento também não só desses trabalhadores e das trabalhadoras, mas a Flora ela tem também aí a participação de diversos atores da sociedade acreana, professores, de governantes, a sociedade civil. Enfim, a Flora é um momento ímpar e a diferença que tem, porque hoje o setor da economia do nosso país, a gente tem visto aí no cenário nacional que a agricultura familiar ela está impulsionando muito a retomada do crescimento da economia brasileira. Ela já é responsável por 40% de tudo que se produz na agricultura. E aí é conhecida hoje para todo mundo, a sociedade conhece como o famoso agronegócio. Mas a agricultura familiar em si, ela tem uma participação direta nessa produção, algo em torno de 40%. E aqui na Amazônia, a gente tem uma diferenciação, uma diversidade maior, que não só a participação da agricultura familiar, nós temos a participação dos povos indígenas, dos extrativistas, dos ribeirinhos. Então aqui a gente tem uma diversidade, uma gama de atores que esse momento é rico para a gente estar apresentando o resultado desse trabalho para a sociedade como um todo. Me diz uma coisa, Edilson, como foi que surgiu a ideia de criação da Flora? A partir do que surgiu essa vontade, essa necessidade de criar a Flora? Na verdade, a ideia da Flora ela surgiu dos movimentos sociais organizados, né? Do Conselho Nacional do Seringueiro, que representa os extrativistas, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, FETACRE, e da UNIA, Comissão Nacional dos Índios. Mas ela tem também os seus representantes de base, os sindicatos, as associações, os sindicatos de trabalhadores rurais, os grupos de mulheres. Essa ideia já vinha surgindo há um tempo, e aí com a eleição do atual governador Jorge a prefeito da capital de Rio Branco, a gente alcançou naquele momento o nosso desejo, com a vontade dele na época de prefeito, de realizar a Flora, porque a Flora tem um custo para se realizar, tem todo um investimento, e naquele momento ele se dispôs a ajudar a gente, colocou a infraestrutura da prefeitura para se realizar a Flora, que foi no ano de 1994. E aí, naquela época, a gente procurava, então, alguém para coordenar todo esse processo da realização da Flora. Foi quando surgiu o PESACRE, que é o Grupo de Pesquisa e Extensão Agroflorestal, que é quem coordena todo o processo aí de coordenação da Flora. Então, ela surgiu, na verdade, dos movimentos sociais de base organizado. E o primeiro ano foi no ano de 1994, aqui no município de Rio Branco. Esse ano a gente tem a 10ª edição da Flora, né, da Feira de Produtos da Floresta. O que ela representava naquele momento da criação e o que ela representa hoje no nosso estado, na economia do estado? É importante frisar, eu já disse que a Flora ela é importante, que surgiu a ideia da gente mostrar o resultado dos trabalhos dos povos da floresta. Mas nem só isso. Além de mostrar o resultado de uma série de trabalhos e trabalhadores, mas ela tem um objetivo também de que é se capitalizar economicamente esses trabalhadores e trabalhadoras. Olha, a gente trabalha hoje a agricultura familiar com 2 eixos centrais. O primeiro dele é a expansão e fortalecimento da agricultura familiar. E o segundo é a ampla e massiva reforma agrária que a gente vai falar daqui a pouco. Mas isso tudo caminha
por um processo que é de sustentabilidade sustentável na propriedade, onde você possa ter o lazer, você possa ter a alimentação saudável, mas principalmente capital econômico para mover isso tudo. Então a ideia da gente mostrar tudo que existe de riqueza no campo e na floresta e que aquilo, tudo que se produz lá, é necessário que se comercialize, que é para a partir daí ter o retorno econômico e dar a sustentabilidade a essas famílias. Então ela tem também esse objetivo, esse outro lado da Flora. Você falou que a Flora ela vai contar com a participação de trabalhadores e trabalhadoras rurais, de extrativistas e dos povos indígenas. Quem especificamente participam? Associações, etnias? Quem vai estar presente na Flora? Quem são os expositores na Flora? De uma forma geral, a gente pode sintetizar que são trabalhadores, mas as experiências são muitas, né? Olha, os povos indígenas têm diversas experiências riquíssimas que a gente já viu em outras exposições. Então, aí são 5 grandes experiências dos povos indígenas que está sendo apresentada, mas ao mesmo tempo que estão sendo apresentadas essas experiências, estão sendo colocadas à venda para o público que irá participar da Flora. Os extrativistas, aqui do nosso estado, na mesma condição, são 5 grandes expositores extrativistas. Quando a gente fala grande, mas fala em comunidade, não são nenhuma apresentações individuais, ou seja, de um grupo de mulheres, de uma associação, de uma cooperativa, de um sindicato, ou seja, de uma forma coletiva que existe lá na comunidade que está trazendo para apresentar e vender, lógico, o resultado daquele trabalho. E os agricultores familiares também estão apresentando seus produtos através dessas organizações e também colocando à venda ao público. Mas nem só isso, a gente vai ter apresentações aí de outros estados da Amazônia brasileira, de empresários, enfim, a Flora esse ano a gente está trazendo, além desses componentes, outros componentes que irão agregar e transformar a Flora num espaço muito mais, um ambiente mais bonito, mais moderno também, já que a gente está no século XXI, né? Então a tendência é cada ano a gente modernizar a Flora, modernizar assim no sentido de estar cada vez melhorando, no sentido da participação de quem vai lá, o cliente que vai lá participar, ver, se engraçado que está vendo lá, adquirir, lógico, que ele se interessar, e ampliar no sentido da participação dos espaços culturais também, dos seminários, dos debates. Então, nesse sentido todo que a Flora está crescendo como um todo, né? Não está crescendo só num setor, em um segmento. A ideia é, cada ano que se passa, a gente ir transformando a Flora num espaço mais aconchegante para quem vai lá participar. E que tipo de produtos são esses que a gente pode encontrar na Flora? Olha, esse ano a gente está trazendo uma inovação já diferente dos outros anos, que além desses 3 segmentos, três segmentos estão participando da Flora, que são os agricultores familiares, os extrativistas e os povos indígenas, a gente está apresentando as experiências de manejo florestal comunitário e de manejo comunitário, que são os pequenos que trabalham essas experiências. Já madeireiro. E o madeireiro também, que a gente vai estar apresentando para a sociedade. Então, são 2 experiências novas que a gente vai estar apresentando esse ano, mas não vai estar só apresentando, vai ter rodadas também de negócios, porque agora, recentemente, na realização da Expo Acre, foi um sucesso, né, essa questão dos produtos madeireiros comunitários e não comunitários, tanto na exposição quanto na venda, né, desses produtos. E a Flora também vai ter a exposição e vai ter um momento, lógico, também do consumidor poder se interessar, comprar também. Então vão ser produtos florestais madeireiros e não madeireiros que vai estar manejados. Isso, manejado nas comunidades dos trabalhadores. Vamos ter basicamente experiências aqui do município de Chapuri, que já existe, o Cachoeira. Tem experiências aqui do município de Acrelândia, né, que tem uma experiência fantástica também, com produtos madeireiros comunitários, e experiência do Juruá também, aqui de Tarauacá, está sendo exposta aqui na Flora. E você falou que tem também a participação de outros estados da Amazônia. Quer dizer que os expositores aqui não são exclusivamente do estado do Acre, a Flora já espalhou aí na Amazônia. Quando a gente fala que ela cresceu nesse sentido, né, que há 10 anos atrás, quando a gente começou a exposição da Flora, ela se resumia basicamente ao município de Rio Branco, né? Então, esse é um dado interessante também. Hoje tem expositores do Pará, do estado do Amazonas, aqui de Rondônia, de Roraima,
Até de outros países estão apresentando também. Verdade? Outros países aqui vizinhos, o caso do Peru, da Bolívia, estão trazendo representantes desses países que vão estar expondo agora na Flora também. E me diz uma coisa, você falou também em termos de negócios realizados. Vocês na coordenação têm condições já perceberam a diferença entre os negócios realizados há 10 anos atrás, 9, 8 anos atrás, dos negócios que vêm se realizando hoje? Por exemplo, uma comunidade que no início da Flora comercializava a produção de uma forma e hoje já se capitalizou, já está caminhando com as próprias pernas. Vocês já conseguiram observar isso? Com certeza. É bom a gente sintetizar e mostrar dados, né? Quem está lá fora quer ver esses dados, né? Eu vou citar um deles, é o caso da farinha. A farinha é uma coisa que predomina no Juruá, né? O que predomina no meio da agricultura familiar, tanto na produção quanto do ponto de vista econômico deles, né? Há 10 anos atrás, quando a gente começou a exposição, a farinha era uma coisa assim tímida. Naquela região, era basicamente os marreteiros, compravam do agricultor e vinham, revendiam, tinha todo o contato. A partir de quando a gente começou essa exposição, porque ela também tem um outro fator importante da apresentação, que ela tem que ser trabalhada do outro lado com os trabalhadores, que é a organização deles, né? Mostrar esse lado também, de que as pessoas têm que estar organizadas em comunidades, em grupos de mulheres, em associações, em cooperativa, porque você estando organizado dessa forma, você vai poder dar passos maiores, né? Então, lá, para se termos uma ideia, no Juruá, a farinha avançou tanto que hoje já existem cooperativas e grupos de mulheres vendendo farinha direto para São Paulo, Minas Gerais, o Nordeste, o Sul. Essas regiões do país todo a gente está colocando farinha, vende para Manaus, que é um grande consumidor de lá, o maior. Aqui o supermercado de Rio Branco é fruto desses trabalhos, né? E, enfim, a gente pode estar citando outros aqui. As mulheres, por exemplo, o trabalho artesanal das mulheres, que é uma experiência fantástica, que a cada ano está sendo apresentado na Flora, e que com a apresentação na Flora, as pessoas começam a dar valor a esse trabalho, né, das mulheres, que é uma agregação de valor importante na renda familiar, e com essa exposição deles na Flora, a partir daí começa a dar o passo seguinte, que é a capitalização de recursos para a família em si, né? Certo. Edilson, nós vamos dar uma parada rapidinho, vamos para o intervalo e voltamos já já. Nós estamos de volta com Ideias da Aldeia, conversando na noite de hoje com Edilson Maciel, que é secretário de Finanças e Administração da FETACRE e faz parte também da coordenação da 10ª Flora, né, Edilson? Edilson, no primeiro bloco você estava falando da organização dos trabalhadores e das trabalhadoras com relação à produção, e a Flora possibilita a comercialização desses produtos, né? Exatamente. E eu te pergunto, como é o trabalho ao longo de todo o ano para preparar a Flora? Como é que, por exemplo, a FETACRE, o CNS e a UNI trabalham a organização desses produtores para que na Flora tenha uma produção a ser comercializada? Esse talvez é um dos mais difíceis, né? O momento lá de expor e comercializar é um momento bonito, a comemoração do resultado, mas tem todo um trabalho de base durante todo um ano. Olha, a partir dos anos 80, que foi um momento assim que no Acre a gente viveu aquela guerra de conflitos com a morte do Chico e sucessivamente do Wilson Pinheiro, o finado João de Deus e tantas outras pessoas importantes, porque a gente tem que entender, e essa é a missão do CNS, da FETACRE e de tantas outras organizações de trabalhadores e trabalhadoras rurais, que existe uma mentalidade muito grande hoje em muitos segmentos da agricultura, de que devastar a floresta, plantar capim, jogar boi em cima é o que vai dar retorno econômico para ele. E a gente tem que trabalhar um processo, estamos construindo isso ao longo do tempo,
de que a floresta, por si só, ela tem tanta riqueza natural, de que a gente poder usufruir isso de forma manejada e com qualidade que a floresta nos oferece de bom a todos nós, o resultado tanto social quanto econômico e principalmente ambiental, na verdade, ele pode ser infinitamente superior. E a ideia da gente, dos trabalhadores, das organizações, ela se fortalece exatamente nesses conta pronto. E a Flora, ela vem esses momentos lindos da Flora de comemorar esses resultados desse ano, das organizações de base que temos, que trabalhamos ao longo dos períodos, de apresentar esses resultados, essas experiências que existem desse trabalho que está sendo trabalhado em conjunto, podemos dizer assim, harmoniosamente com a floresta. E vocês da coordenação consideram que, avaliam que tem havido essa sensibilização para o valor da floresta, tanto por parte dos produtores, quanto por parte dos próprios consumidores, as pessoas que vão e frequentam a floresta? Com certeza, com certeza. Eu posso te dar um dado importante. Por exemplo, no município de Chapuri, hoje ninguém queima mais. Nem os pequenos e nem os grandes. Que bom que conseguimos sensibilizar até os fazendeiros. Isso é uma prova concreta. E assim sucessivamente. A partir daí a gente já tem diversas experiências de projeto que está sendo trabalhado junto a essas comunidades. Temos o Proteger, o IMAC trabalha diversos projetos de preservação e proteção ao meio ambiente e que é resultado exatamente dessas apresentações de experiências como essa, que agora a gente está vendo nesse momento agora, de queima, de tanta uma série de coisas que está acontecendo na Amazônia, no nosso estado, mas o resultado é que, principalmente os agricultores, que eram responsáveis por um número grande de queimas na Amazônia e no Acre também, a cada ano que se passa, esse número vem baixando. E o número de famílias no campo vem crescendo. Então, isso é uma prova concreta que o número de famílias está crescendo, mas o número de queimadas, de foco de incêndio da Amazônia, principalmente no Acre, está diminuindo. Você tem falado o tempo todo, ressaltando o tempo todo os trabalhadores e as trabalhadoras. Né? E eu acho que isso é interessante porque as mulheres têm um papel fundamental na produção familiar. Como é a participação delas na Flora? Você falou que elas trazem artesanato, mas como é que tem acontecido a participação delas? Tem aumentado? São grupos de mulheres? Quem é que participa na Flora das mulheres? Olha, eu costumo dizer que a participação das mulheres na renda familiar, principalmente da agricultura familiar, é maior até que a do homem. E eu tiro essa experiência pela minha mãe. Eu e meu pai, a gente trabalha na roça, chegamos em casa para almoçar, tem que estar o almoço feito, chegamos na janta, tem que estar a janta pronta. E ela trabalha com a gente na roça, eu trabalhava. Então, aí a gente tem percebido isso ao longo do tempo, e que bom que as organizações de trabalhadores e trabalhadoras se despertaram para esse momento também, de que as mulheres são importantes não só na construção do trabalho da renda familiar, mas na organização dos trabalhadores, nesses momentos, né, de exposições. E a Flora, ela vem para apresentar esse resultado para quem participa da Flora, para a sociedade. Temos as exposições de diversos grupos de mulheres, as experiências que são apresentadas pela FETACRA, pelo CNS, pela UNI, tem a participação das mulheres. Enfim, tu vai poder perceber, quem for lá na Flora, que existe uma paridade hoje bastante significativa. Eu acho que em 50% de homens e de mulheres, tanto na coordenação quanto na execução das atividades. Que bom, isso é importante. E me diz uma coisa, a Flora, ela não tem somente a parte de exposição, né? Ela também tem uma parte de seminários. Como é que está a organização desses seminários? Qual é o enfoque esse ano? Nós temos acontecendo a exposição da Flora, tem diversas atividades paralelas ao local das exposições, de debates, de seminários, e um deles que está acontecendo esse ano, aqui a Flora esse ano, além de estar comemorando os 10 anos, ela está fazendo uma homenagem ao nosso saudoso Hélio Mélio, né? O Hélio foi uma das pessoas que é um dos idealizadores da Flora. Nessa época participava aí da direção da CUT, enfim. E sempre esteve presente. E sempre esteve presente na realização da Flora. Então a Flora também está prestando essa homenagem ao nosso querido e saudoso Hélio Mélio. E a gente está trazendo um tema novo para ser trabalhado no seminário esse ano, que é a apresentação da construção do Plano Estadual de Reforma Agrária, chamado Reforma Agrária Verde. E aí esse plano vai vir num momento bom para a gente estar debatendo
com os trabalhadores e as trabalhadoras, com os ribeirinhos, os extrativistas, os povos indígenas de um lado, de outro lado os pesquisadores, os professores, representantes da sociedade civil, os governos municipais e estaduais, os movimentos sociais, enfim, a gente vai, através do governo do estado, o expositor é o professor Rego, que conduziu de forma brilhante esse trabalho da construção desse plano estadual de reforma agrária, que vai estar sendo apresentado e debatido. E o plano estadual de reforma agrária, ele tem assim um foco principal, que é o que o nosso presidente Lula vem dizendo ao longo dos anos. A gente não pode assentar as famílias só por assentar lá no meio da mata, que é o que tem acontecido aqui no Acre. A reforma agrária da Amazônia, principalmente, ela não leva em consideração os rios, os povos indígenas, muitas vezes, que estão lá, principalmente os moradores que já existem lá, que é o caso dos poceiros, enfim, uma série de outros fatores. Está longe das estradas, está longe das cidades, está longe da eletrificação rural, enfim, está longe da escola, do posto de saúde. A reforma agrária na Amazônia tem acontecido dessa forma. Então, a gente tem que pensar diferente. Temos que pensar um modelo de reforma agrária diferente, um modelo novo, que pense de que forma está o rio, que pense que os trabalhadores têm que estar sentados próximo às cidades, onde está as estradas asfaltadas, onde está a educação, a saúde, onde o filho de um trabalhador, de uma trabalhadora, um extrativista, possa ter acesso a uma universidade, uma escola de segundo grau. Então, o seminário de relevância na Flora é o seminário da reforma agrária. A Flora, ela trabalha, além da valorização da produção florestal, ela também trabalha a questão da valorização da nossa cultura alimentar, né? A gente vê uma série de produtos que a gente não consome há bastante tempo porque acabaram sendo esquecidos. Mas uma outra questão também é a valorização da arte, da nossa cultura aqui, né? Esse é um dos objetivos da Flora, levar também a nossa arte para a população, ou foi acidental? Como é essa questão de trabalhar essa cultura dentro da Flora? Não, olha, a cultura, ela é sim essencial, porque a vida da gente, a gente tem diversos momentos bons e ruins, e a arte, a cultura, o esporte, ela é um negócio que sempre esteve ausente, está ausente na zona rural. Ainda há muito que se alcançar e se avançar nesse sentido. Mas a Flora, ela está querendo apresenta o que poderia ser o ideal, o que a gente deseja que tivesse presente junto a essa camada. Então a Flora, todos os dias, desde a abertura até o último dia, isso é uma coisa que é igual às exposições. Está presente durante todos os dias da Flora, os momentos culturais da Flora, com artistas locais da nossa terra, da nossa região, estão apresentando dentro dos espaços culturais, fora, no Teatro Hélio Melo, na Tentame, esses espaços todos, durante todos os períodos. E tem uns espaços que também tem aquelas coisas, porque trabalhador rural, os povos do campo, gostam também de um forró, uma coisa. Então tem para todos os gostos, né? A questão da cultura, do desporto e do lazer está presente na Flora, desde o primeiro, né, a primeira realização da Flora, até agora, os últimos dias, eu espero que esteja presente em todas. E qual vai ser a programação esse ano? Você falou do Seminário da Reforma Agrária, tem a exposição. O que mais de novidade que a Flora vai trazer para a gente? Basicamente os seminários, né, as exposições, a exposição que vai acontecer, outra inovação, esqueci de falar, é a realização. Ela está deixando de ser realizada no centro do Sebrae, Centro Empresarial, que acontecia nos últimos anos, para a gente estar trazendo ela para próximo mais da sociedade, das pessoas. Estamos inaugurando esse ano no espaço aqui no Calçadão da Gameleira, que é um espaço aconchegante, onde já existem diversas atividades culturais. Lá é um espaço bem aconchegante, está próximo do rio. Enfim, a gente está realizando ela lá no espaço do Calçadão da Gameleira esse ano. E essa é uma das novidades interessantes também, que espero atrair mais pessoas lá nesse local de realização da Flora esse ano. Edilson, nós agradecemos a tua participação aqui. Desejamos muito sucesso na Flora para vocês. Eu é que agradeço, em nome da FETACRE, do CNS, que não pôde estar aqui presente, BOCA, da UNI e principalmente da coordenação da Flora, que é o Brana, do PESAC, coordenador geral da Flora, e convidar a todos e a todas a participar agora do dia 26 ao dia 29 da realização da Flora no espaço do Calçadão da Gameleira. Obrigado. E nós vamos ficando por aqui com mais um Ideias da Aldeia. Nós nos vemos no próximo programa, lembrando que estamos chegando às 22 cidades do nosso estado. Uma boa noite e até a próxima.